Fala, meus queridos, dando continuidade aos casos de fatoração, o próximo que a gente vai estudar é a diferença entre quadrados. Duas coisas. Primeira observação, o próprio nome já te ajuda a identificar qual que é a característica da expressão. Ela tem que ser uma diferença entre dois termos, tá? Consequentemente, dois quadrados. Mas tem algumas coisinhas no meio que eu vou explicar para vocês. Uma outra situação que eu quero que vocês percebam. Então tá, repassando, assim como eu quero que você, se você está assistindo essa videoaula aleatoriamente, volta, vai lá assistir fator comum, assiste agrupamento para depois vir ver diferença entre quadrados, porque eu quero fazer uma observação para você, São técnicas que possuem características específicas. Fator comum é o único caso que independe da quantidade de termos. Os outros casos são exclusivos para aquela característica que ela tem. Por exemplo, o agrupamento é quando eu tiver uma quantidade par de termos, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, na maioria das vezes 4 termos. A diferença entre quadrados tem que ser uma diferença entre dois termos. Então, se eu tiver uma diferença entre 3 termos, não é a diferença entre quadrados. Se eu tiver 5 termos, não é a diferença entre quadrados. Se eu tiver 3 termos, não é a diferença entre quadrados. Você já limita e facilita a tua vida em relação ao que você tem que raciocinar para fatorar. Então, neste caso que está aqui, vamos pegar esse aqui que é o mais simples. X ao quadrado menos y ao quadrado. Olha como é que eu faço. Eu vou me perguntar, que termo que é ao quadrado dá x ao quadrado? X. Que termo que é ao quadrado dá y ao quadrado? Y. O que eu faço agora? O produto da soma pela diferença. É um produto notável, lembram disso? Se eu fizer distributivo aqui, eu volto para essa expressão. Ah, Gaspar, não sei se eu entendi. Pergunto para vocês, tem fator comum aqui? Não. Então, vocês conseguem perceber que eu tenho uma diferença entre dois termos? Então, eu venho aqui e me pergunto, que termo que é o quadrado dá x ao quadrado? X. E 9? 3. Então, eu vou lá e faço o produto da soma, x mais 3, pela diferença. Uma observação que tanto faz soma pela diferença quanto diferença pela soma. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, diferença entre quadrados, o produto da soma pela diferença. Perfeito? Olha lá. Olha esse outro caso. Tem fator comum? Lembra? A primeira coisa que eu sempre tenho que tentar é fator comum. Tem fator comum? Não. É uma diferença entre dois termos, eu vou tentar a diferença entre quadrados. Que termo que é o quadrado dá 4? 2. Que termo que é o quadrado dá 25y ao quadrado? 5y. Então, você vai fazer o produto da soma pela diferença. Perfeito? Produto da soma pela diferença. Ok? Tá? Passo para cá agora. 16x menos xy ao quadrado. Pergunto para vocês, tem fator comum? Tem. Se você prestar bem atenção, x é fator comum. Coloquei ele em evidência. 16x por x dá 16. Menos xy quadrado por x dá menos y quadrado. Aí que eu quero que vocês percebam. Dentro do parênteses sobrou uma expressão. E essa expressão é uma diferença entre dois quadrados. Aí você me fala assim, mas eu preciso fatorar ali? Depende do exercício. O importante quando você está estudando fatoração é você estudar, fatorar o máximo possível. Aonde você vai parar nos exercícios, aí depende do que o exercício vai te exigir. Perfeito? Neste caso, vamos evoluir. Que termo que é o quadrado dá 16? 4. Que termo que é o quadrado dá y ao quadrado? Y. Então, como é que fica a minha fatoração? X, que multiplica 4 mais y, que multiplica 4 menos y. Certo? Olha lá, o produto da soma 4 mais y pela diferença 4 menos y, lembrando que tanto faz a ordem aqui dos fatores. Perfeito? Olha o próximo caso. Tem fator comum? Não. Então, é uma diferença entre os termos. Então, eu vou lá e faço. Que termo que é o quadrado dá a ao quadrado? A. Que termo que é o quadrado dá 1/4? Meio. Certo? Então, eu venho aqui e faço produto da soma, A mais meio, pela diferença A menos meio. Perfeito? Olha lá. Ok?
Tá, olha o próximo caso. Tem o fator comum? Não. Ai, o 2, Gaspar. Sem comentários. Tem fator comum? Não. É uma diferença entre dois quadrados, percebam, ó. Este termo ao quadrado menos este termo ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Que termo que é ao quadrado dá A mais B ao quadrado? A mais B. Que termo que é ao quadrado dá C ao quadrado? C. Então, o que eu vou fazer? O produto da soma pela diferença. Percebam que eu fiz, ó, A mais B mais C, A mais B menos C. Olha lá. Perfeito? Ok? Tranquilo? Então tá. Seguinte, vou sair aqui um pouquinho da tela para que vocês possam dar um printzinho, mas eu vou fazer mais alguns exemplos. Perfeito? Olha só. Posso apagar? Posso, né? Então olha só. Olha só. Se fosse o contrário, se fosse C ao quadrado, se fosse desse jeito. Percebam, tem fator comum? Não. É uma diferença entre dois quadrados? É. Olha lá, um termo ao quadrado menos o outro termo ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Que termo que é ao quadrado dá C ao quadrado? C. Que termo que é ao quadrado dá A mais B ao quadrado? A mais B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto da soma, beleza. Este mais este. Pela diferença. É aí que está o porém. Olha só, como eu vou fazer menos uma expressão, eu tenho que colocar essa expressão entre parênteses. Então, na verdade, o resultado final fica C mais A mais B, que multiplica. Aí eu tenho que fazer C menos A menos B. Porque se eu não tivesse colocado entre parênteses, eu trocaria o sinal apenas do A. Ficaria menos A mais B, aonde eu erraria. O meu problema estaria aqui, ó. Certo? Perfeito? Ok? Fica ligado. Uma outra situação é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 7, para a gente arrematar. Aí você me fala assim, Gaspar, não tem fator comum, beleza. Mas não é uma diferença entre dois quadrados. É uma diferença entre dois quadrados, sim. Não, Gaspar, sim, não, sim. Não discute comigo. Mas por que, Gaspar? Olha lá, que termo que é ao quadrado dá x ao quadrado? X. Que termo que é ao quadrado dá 7? Raiz de 7. Raiz quadrada de 7 ao quadrado dá 7. Então, se necessário no exercício, você pode fazer isso, ó. X mais raiz de 7, x menos raiz de 7. Ok, galera? Fica ligado. Mas, Gaspar, mas eu preciso fazer isso aqui todas as vezes? Depende do exercício, volto a dizer. Fatoração não é aquela coisa, aonde que eu vou parar? Você tem que saber fatorar o máximo possível. Aonde você vai parar, até onde você vai depender da circunstância do exercício que você estiver fazendo. Beleza, galera? Vou dar aqui uma afastada para vocês poderem dar um print, poderem dar uma visualizada geral na parte de diferença entre quadrados. Perfeito? Galera, bom estudo, foco, determinação, certo? As nossas escolhas têm que ser compatíveis com a nossa dedicação, não adianta, beleza? Curtiu? Dê um like, se inscreva no canal do Bora, acompanhe o Bora nas mídias sociais. Galera, até a próxima, somos Bora Passar.